Começar a nossa aula, que hoje é a nossa última aula de conteúdo novo aí. Vamos ver se a gente consegue terminar tudo hoje. Antes de começar, rapidinho, eu trouxe uma questão que eu deixei para a última aula, para vocês julgarem verdadeiro ou falso. A gente começou na última aula a tratar da disciplina final, né, que é a nossa matéria de Direito Financeiro e Direito Econômico. E na última aula eu falei sobre a autonomia do direito econômico, né? Então, para julgar verdadeiro ou falso, se a nossa Constituição, eu coloquei que a Constituição da República não elenca o direito econômico como disciplina autônoma. Aqui é uma questão negativa, né? Fala que na Constituição não prevê o direito econômico como uma disciplina autônoma. Pessoal, ela é falsa, é uma questão falsa, porque a Constituição, ela prevê, esse não aqui, ele é capcioso aqui, como diz a Kemi, né? Esse não aqui, ele atrapalhou, porque na verdade a Constituição, ela traz sim o direito econômico como um ramo autônomo do direito, quando ela disciplina lá no artigo 24, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, e aí ela traz o direito econômico como das matérias, né, de competência e concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Essa questão é só para a gente esquentar um pouquinho sobre o direito econômico, para relembrar que é um ramo do direito que ele é novo, né? Ele é um ramo recente do direito, por isso que tem sempre, os ramos recentes tem sempre essa discussão, né, se são economia de fato como um ramo em si do direito. A gente não vê essa discussão no direito civil, no direito penal, né, até mesmo no direito administrativo, mas a gente viu que o direito econômico é um ramo mais recente do direito. E por que ele é um ramo mais recente? Porque a intervenção do Estado na economia, ela só foi aceita e entendida como necessária no último século, por volta do último século, porque inicialmente entendia-se, né, quando da formação do Estado liberal, a gente viu a questão do doutrinador, do Adam Smith, da mão invisível, eles entendiam que a menor intervenção do Estado era melhor, então o Estado não devia intervir na economia, que a mão invisível da economia, por si só, ia regular o mercado. E a gente viu com as crises, etc., que não seria esse o caminho, né? Então a gente viu a necessidade de intervenção. E com essa necessidade de intervenção do Estado da economia, vem a criação do direito econômico, porque é preciso que se prevejam regras mínimas de como que se dará essa atuação do Estado na economia, para trazer segurança jurídica para os operadores do mercado. Então, a gente vai continuar tratando do direito econômico hoje. A gente viu na última aula que a Constituição, ela prevê um capítulo específico sobre a ordem econômica. E aí, nesse capítulo, ele é um capítulo relevante da gente tratar, porque a gente vai entender as balizas que a Constituição traz para essa intervenção do Estado na economia. A gente viu lá que começa no artigo 170, que ele vai tratar que a ordem econômica, ela se funda na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e busca assegurar a todos uma existência digna. Então, a gente viu que existem valores que a ordem econômica, ela precisa tutelar, como a valorização do trabalho, da livre iniciativa. E o artigo 170, ele prevê quais são os princípios. E aqui é importante a gente entender quais que são esses princípios para a gente entender os nortes da atuação do Estado na economia. Então, o primeiro princípio, previsto no artigo 170, é o princípio da soberania nacional. O que é isso? É a supremacia interna e a independência interna do Estado, né, do país. E o país, ele só vai ser verdadeiramente independente quando ele for financeiramente independente. Então, é por isso que é necessário esse desenvolvimento socioeconômico da nação para que ela seja, de fato, soberana. Ela possa atuar, ter as suas próprias decisões, principalmente, né, tratando-se aqui de direito econômico. Um outro princípio previsto para a ordem econômica é o princípio da propriedade privada, que a gente sabe que a defesa da propriedade privada, ela é bastante antiga, né, no direito,
que nada mais é da propriedade privada do que o direito que o titular tem de utilizar do seu bem, de aliená-lo quando quiser, de oferir lucros com esse bem. Então, a nossa ordem econômica, ela também tutela a propriedade privada. No entanto, ela traz uma questão, que é a questão da função social da propriedade. Esse direito de propriedade, ele não é um direito absoluto. Provavelmente vocês já estudaram isso no âmbito do direito civil, né? Que a propriedade, ela tem que gerar efeitos positivos para a coletividade. Então, o proprietário, ele tem, na verdade, não é só um direito, ele tem um poder-dever, que ele tem que usar aquela propriedade para finalidades de toda a sociedade. Então, a gente vê muito isso no âmbito, por exemplo, do direito urbanístico, né, que prevê restrições à propriedade privada. A gente vê até a questão que a Constituição prevê da possibilidade de reforma agrária, né, de utilização de um imóvel que não está sendo devidamente utilizado, que sua finalidade social não está sendo perseguida. Seguindo aqui com os princípios da ordem econômica, também tem um princípio da livre concorrência, que nada mais é do que essa disputa saudável por parcela de mercado, que é os agentes poderem entrar no mercado, sair do mercado quando eles quiserem. E essa livre concorrência, né, essa atuação livre no mercado, ela é tutelada no nosso ordenamento jurídico pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que a gente vai estudar mais adiante sobre esse direito concorrencial. Então, a nossa Constituição, ela prevê que o Estado ele tem que buscar tutelar essa livre competência, essa livre concorrência, que é uma concorrência saudável entre os agentes do mercado. Também nossa ordem econômica vai tutelar o consumidor, porque ele é hipossuficiente na relação, ele está em desvantagem, então o Estado ele tem que intervir nessa relação de forma a tutelar o consumidor, e para tanto a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. Na ordem econômica também é prevista a defesa do meio ambiente. E isso a gente vê em diversos aspectos do controle da atividade econômica direcionada à defesa do meio ambiente. Por exemplo, atividades de grande impacto ambiental precisam de apresentar estudos previamente, por exemplo, né? A gente precisa de licenças ambientais, por exemplo, para determinadas atividades operarem. E eu trouxe um exemplo também de intervenção do Estado na economia em razão da defesa do meio ambiente, por meio de um exemplo dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que, com base nos princípios constitucionais, né, de defesa do meio ambiente, e aí até cita esse artigo 170, inciso 6, que fala dessa necessidade de que a ordem econômica observe o princípio, né, da defesa do meio ambiente, que veda que pneus usados, eles entrem no Brasil. Não pode haver essa importação de pneus usados. Por quê? Porque o pneu, a gente sabe que a destinação, que a reutilização deles é difícil e que eles poluem extremamente o meio ambiente. Então, vedou-se essa entrada de pneus usados no país, né, só pode entrar pneus novos aqui, exatamente para o Brasil não correr o risco de virar um lixão, né, um depósito de pneus de outros países. E o STF entendeu que essa restrição ela é constitucional exatamente porque a nossa Constituição prevê como um dos princípios da ordem econômica a defesa do meio ambiente. Como o princípio da ordem econômica também está a redução das desigualdades regionais e sociais, a gente viu quando a gente estudou o federalismo, que o nosso federalismo brasileiro é um federalismo de cooperação. Então, por meio desse princípio, é necessário que seja distribuído o desenvolvimento, né, trazido pela exploração da atividade econômica entre as diversas regiões do país. Também a nossa ordem econômica tutela a busca do pleno emprego. Pleno emprego consiste em garantir um emprego máximo, né, o maior número de pessoas empregadas, garantir emprego a quem esteja procurando, e essa busca, esse pleno emprego, ele é relevante porque a gente sabe que empregos movimentam a economia, eles geram tributos para o Estado,
e também reduzem a necessidade de assistência social por parte do Estado. Então, a nossa ordem econômica ela deve buscar oferecer, né, empregos a quem esteja procurando, então desenvolver essa questão do acesso ao emprego. Ficou separado ali, pleno emprego, ficou separado aqui nesse slide. Agora que eu vi. E por fim, né, como princípio da ordem econômica, também tem o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte no país. E aí a gente tem no nosso país a Lei 123 de 2006, que é um estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte, e ela prevê diversos benefícios para as empresas, né? A gente tem, por exemplo, benefícios até em licitações públicas, e a ideia é exatamente de que sem a proteção do Estado, essas empresas elas não conseguiriam atuar e ser competitivas na economia. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, nas licitações, que existe licitações obrigatórias para micro e pequenas empresas, que só participam micro e pequenas empresas, exatamente para que possa incentivar, né, os pequenos operadores, os pequenos agentes econômicos, porque talvez numa competição livre de mercado, eles seriam engolidos completamente pelos competidores maiores. Então, a nossa Constituição, ela prevê como princípio esse tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras. E aí, o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte vai trazer diversas regras e especificar o que é microempresa, o que é empresa de pequeno porte. Mas, enfim, no nosso país, então, tem esse princípio de favorecer, né? Quando vocês estudam a lei, talvez vocês não se atentaram para que está lá previsto na própria Constituição essa defesa das pequenas empresas. Então, a gente está tratando, né, do direito econômico, dessa intervenção do Estado na economia. A gente viu na última aula que a participação do Estado da economia, ela nunca foi estática ao longo da história, ela foi sempre uma atuação pendular. Inicialmente, na formação do Estado liberal, tinha-se a ideia de uma não intervenção do Estado, né, na economia, que os próprios agentes econômicos, por meio da lei da demanda e da oferta, iriam atingir um nível de equilíbrio. E com as crises, né, no início da década do século XIX, principalmente que a gente viu, né, no século XX, principalmente com a crise de 1929, percebeu-se a necessidade de intervenção do Estado na economia, porque os agentes econômicos por si só não traziam uma economia, um mercado saudável, né, uma disputa justa, e além disso não tinha distribuição da renda. Então viu-se a necessidade de que o Estado atuasse tanto para garantir essa livre concorrência, tanto para garantir a redução dos níveis de desigualdade social. Então, veio uma segunda onda ao longo do século XX de um Estado extremamente intervencionista, de um Estado prestador, de um Estado que assumiu diversos papéis perante a sociedade. Só que também esse modelo que foi para o outro lado do pêndulo, de muita atuação do Estado, mostrou-se um modelo ineficiente, porque o Estado ficou gigante, né, ele não conseguia atuar, o déficit estatal ficou enorme, então verificou-se que também essa intervenção excessiva do Estado na economia, ela não era eficiente, ela não trazia os benefícios esperados. E veio um terceiro modelo, né, um terceiro paradigma de Estado, que é o paradigma do Estado regulador, que nesse modelo de Estado regulador, que é o nosso modelo atual, o Estado ele vai intervir de forma subsidiária na economia, né? Ele vai atuar diretamente só nas áreas que a iniciativa privada ele não consegue atuar, né? Não consegue realizar o interesse coletivo, e vai atuar prioritariamente regulando essa economia, de fora da economia, fiscalizando a economia. Então, a gente viu aí na década de 90, eu falei na última aula, a transferência de diversos serviços que antes eram prestados pelo Estado
para a iniciativa privada. E o Estado se manteve do ponto de vista da fiscalização, né? O Estado regulador, ele é um Estado que vai atuar de forma majoritária fiscalizando. Sua atuação direta na economia, ela é uma atuação subsidiária. Então, essa intervenção do Estado na economia, ela pode ser direta, o Estado ele pode prestar serviços públicos diretamente, ele pode exercer atividade econômica diretamente, ou ela pode ser uma atuação indireta, que é uma atuação como um agente direcionador da economia, de fiscalizador, de incentivo, planejamento. O Estado vai ditar as regras e vai fiscalizar a execução dessas regras. E aí, na nossa Constituição, nosso modelo de Estado atual é que a regra seja essa intervenção indireta, né, do Estado na economia, do Estado como agente regulador. Então, nesse sentido, a Constituição prevê, por exemplo, no artigo 173, que está lá dentro da ordem econômica, que, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, a regra é que a exploração de atividade econômica ela fique com a iniciativa privada e que seja de titularidade do Estado apenas em casos excepcionais. E o artigo 174, complementando essa ideia, traz que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado vai exercer, na forma da lei, as funções de fiscalização, de incentivo e de planejamento. E aí aqui ele fala, né, que a Constituição trata que o planejamento ele é determinante para o setor público, indicativo para o setor privado, ou seja, o planejamento ele é impositivo para o setor público e é orientador para o setor privado. Só tentei olhar aqui se tinha alguém, porque fez um barulho e eu estranhei. Então, a ideia da nossa Constituição é que o Estado atue primordialmente por meio da atividade de regulação da economia, por meio dessa atividade de fiscalização, de incentivo e de planejamento. E dentro dessa ótica, nós vamos estudar aqui na nossa disciplina a questão do direito concorrencial, né, que é a atuação do Estado protegendo a livre concorrência na economia. A gente viu na primeira aula, quando a gente tratou de intervenção do Estado na economia, que aquela ideia inicial de que o Estado por si só iria se autorregular, que o mercado por si só seria autorregular, não aconteceu na prática, porque a gente sabe que mercados perfeitamente competitivos, eles são raros. Na prática, existem falhas de mercados que impedem que esse equilíbrio da atuação do mercado ele seja eficiente. E aí, essas falhas de mercado, elas justificam a atuação do governo. O que seriam essas falhas de mercado? Seriam que, por exemplo, que num mercado ideal, num funcionamento ideal, todos os atores envolvidos teriam os mesmos níveis de informação sobre determinado produto, por exemplo. E a gente sabe que o vendedor ele tem mais informações sobre o produto que o consumidor. Então, isso é uma falha de mercado chamada assimetria informacional. E para isso o mercado atua. Então, eu dei o exemplo para vocês de a exigência, por exemplo, dos ingredientes dos alimentos, né, no rótulo. Isso é uma tentativa do Estado de atuar na economia para reduzir essa assimetria de informações, para que o consumidor ele saiba exatamente o que ele está comprando ali. Outra falha de mercado é o poder econômico, porque o que acontece? No mercado ideal, seria um mercado atomizado, com vários atores menores concorrendo entre si. Isso reduz os preços, isso demonstra uma economia saudável. Só que a gente sabe que, na prática, o que acontece é a formação de monopólios, oligopólios. E aí, as empresas elas acabam dominando o mercado e elas têm capacidade de influenciar os preços de mercado.
Então, o Estado tem que atuar nesses casos também para reduzir essa falha de mercado, que é essa concentração do poder econômico, de forma que possa existir uma concorrência saudável no mercado. Então, o papel do governo é limitar esse poder de mercado, esse poder das firmas, para poder trazer uma concorrência saudável entre as empresas. Uma desses exemplos que a gente deu foi a própria atuação no âmbito das pequenas empresas, por exemplo, por meio de incentivos às pequenas empresas. E nesse sentido, a Constituição de 88, ela prevê lá no artigo 173, parágrafo 3º, que a lei vai reprimir o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Então, para possibilitar essa atuação do Estado na economia, objetivando uma concorrência saudável entre os agentes econômicos, está previsto na nossa legislação um sistema brasileiro de defesa da concorrência. E esse sistema brasileiro de defesa da concorrência, ele está previsto atualmente na Lei 12.529 de 2011. O direito da concorrência, então, ele corresponde a um conjunto de regras que vão reprimir formas de abuso do poder econômico e promover a defesa dessa livre concorrência. E a concorrência, então, essa disputa saudável e transparente entre os agentes econômicos. Então, agora a gente vai estudar como que o nosso ordenamento jurídico prevê, como que ele disciplina, né, esse sistema brasileiro de defesa da concorrência. Provavelmente vocês já ouviram falar dele, porque já devem ter ouvido falar do CAD, que é um órgão, que é uma autarquia, né? A gente vai estudar daqui a pouquinho, fundamental nesse processo. Mas quando a gente fala em sistema brasileiro de defesa da concorrência, então a gente fala dessa atuação do Estado na livre concorrência para tentar trazer essa disputa saudável entre os operadores de mercado. E isso é relevante, pessoal, não só do ponto de vista do agente econômico, mas isso é relevante principalmente para o consumidor. Porque se a gente pensar, mercados concentrados, onde os agentes econômicos possuem alto poder, eles organizam o mercado da forma que eles querem. Então, eles aumentam, os preços são maiores em mercados concentrados, porque não há a livre concorrência. A concorrência, ela tem essa ideia de que, olha, eu tenho que estar sempre buscando uma qualidade melhor, um preço melhor para os meus produtos, porque senão eu vou perder o mercado. Então, a ideia de defesa da concorrência é uma ideia exatamente de defesa do próprio consumidor também, né, nesses mercados. Quando fala inicialmente, fica parecendo que é uma defesa da empresa de participar, mas não é só, né, é uma questão muito mais ampla, é o interesse difuso da coletividade. Então, a Constituição, lá no artigo 73, ela fala que a lei vai reprimir o abuso do poder econômico. E aí, aqui, eu queria só ressaltar com vocês que quando a nossa Constituição, ela determina que a lei vai reprimir o abuso do poder econômico, ela não impede que as empresas, elas lucrem, que as empresas cresçam pelos seus próprios méritos. A legislação, ela não impede isso. O que ela impede é que esse crescimento, ele se dê de forma abusiva. Então, um exemplo que a gente vai ver daqui a pouco é, por exemplo, algumas empresas se juntam e decidem reduzir os preços da sua mercadoria abaixo dos preços de custo, por um tempo, porque elas são empresas maiores e elas conseguem fazer isso. Então, elas vão reduzir abusivamente esse valor e vão ficar um tempo com o valor lá embaixo. E vai quebrar um monte de empresa pequena, depois elas voltam com tudo e põem o preço que elas querem nos seus produtos. Então, esse é o tipo de coisa que a nossa legislação coíbe. E a gente vai ver esses mecanismos de atuação no mercado do Estado nesses casos. A Lei de Defesa da Concorrência, pessoal, atualmente, é essa Lei 12.529, de 2011, e ela lá já no seu artigo 1º, ela vai dispor, né, sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o SBDC, que vai prevenir e reprimir infrações à ordem econômica
observando os princípios constitucionais que a gente já falou, liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores, repressão ao abuso do poder econômico. Aqui a gente vê que a Constituição, ela busca o tempo todo a defesa da livre concorrência e da liberdade de iniciativa. Então, a atuação desses órgãos de defesa da ela sempre vai sopesar isso, né? O Estado, ele não vai atuar sobre o particular de forma arbitrária. Sempre é uma atuação pautada nessa perspectiva de se buscar a liberdade de iniciativa, a livre concorrência, e é uma atuação difícil exatamente por isso, porque tem vários valores que precisam ser ponderados na decisão dos órgãos. Então, a gente vai ver, por exemplo, que no âmbito de punir uma empresa, será que é relevante para o Estado extinguir aquela empresa? Né? Não é relevante para o Estado, importante para o Estado extinguir aquela empresa, porque vai reduzir a competitividade. Então, tem várias nuances que têm que ser analisadas no âmbito dessas decisões sobre a defesa da concorrência. Os objetivos, então, do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência tem primeiro um objetivo imediato, né, que é um objetivo primeiro, que é exatamente tutelar o funcionamento do mercado e essa boa competição, seja por preço, qualidade, inovação. Então, essa competição no qual as empresas sempre estão buscando melhorar, reduzir seus preços, buscar qualidade, trazer inovação para o mercado. E um objetivo imediato, que é um objetivo posterior, de concretizar valores previstos na Constituição, como a gente viu. Então, de defesa do consumidor, de melhorar as condições de vida do trabalhador, de garantir que os agentes de mercado eles possam entrar e sair com facilidade de determinados setores. Todos esses objetivos eles são tutelados pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E quem são os destinatários da defesa da concorrência? Como eu falei com vocês agora há pouco, a defesa da concorrência ela não é uma defesa do concorrente, ou seja, não é um sistema que defende, que tutela a empresa. Então, uma empresa está com problema com outra empresa, ela vai lá e vai fazer uma denúncia no CAD. Não é isso, porque o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele protege um direito difuso, que é a concorrência como um todo. Não é um concorrente isoladamente, não é uma questão sozinha, né? Defende essa concorrência como um todo, é um direito difuso, você não consegue dizer de quem que é o direito, né? Um direito da coletividade de ter essa concorrência, uma concorrência saudável, uma concorrência livre de verdade, né? Realmente livre. Então, não é um direito do concorrente, vocês vão ver que daqui a pouco, que não é qualquer caso que se submete ao CAD, não é qualquer caso que vai ser analisado pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, são só aqueles casos que realmente são tão expressivos que afetam a concorrência. Não que demais casos não possam ser analisados em outras esferas, né? Eles só não serão analisados aqui nesse âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, conforme a gente vai ver. Então, quais que são as principais atividades do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência? Como que ele atua? A primeira forma de atuação é controle de estruturas de mercado. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência vai avaliar quando grandes empresas vão se fundir, né, para ver se vai haver danos à concorrência, se vai impactar de alguma forma na concorrência. Outra forma que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência vai atuar é no caso de repressão de condutas anticompetitivas. Então, vai controlar as condutas dos agentes de mercado. Então, primeiro, uma atuação de controle de estruturas das empresas. Então, se vai analisar se as empresas vão poder se concentrar. E aqui, no segundo momento, de controle de condutas das empresas na sua atuação perante o mercado. E também o sistema de controle de defesa o sistema de defesa da concorrência brasileiro, ele vai atuar de forma a promover uma cultura da concorrência. Então, aqui é uma análise, é uma atuação mais
de uma atividade preventiva geral, assim, de promoção de valores, vai atuar na formulação de políticas públicas, participação de audiências públicas, é mais uma atuação de promoção de uma cultura mesmo, de mostrar a importância dessa concorrência, de uma concorrência leal, né, uma concorrência limpa entre os competidores no mercado. A estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é a seguinte. Deixa eu aumentar aqui, porque a letrinha está bem pequena. A gente tem uma autarquia federal, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, que é o CAD, provavelmente vocês já ouviram falar. E o CAD, ele é então formado pelo Tribunal Administrativo, que é conhecido como TAD, pela Superintendência Geral e pelo Departamento de Estudos Econômicos. Essa é a formação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência atual, pessoal, desde a lei de 2011. Já tiveram leis anteriores com outra estrutura, mas essa é a estrutura atual do nosso ordenamento. E também faz parte do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência um órgão que é vinculado ao Ministério da Economia, que é a CEPRAC, que é a Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência. Atualmente, como a gente vai ver daqui a pouco, o CAD ele fica primordialmente com aquelas duas primeiras funções que a gente viu, controle de estruturas e controle de condutas, e a secretaria, a CEPRAC, né, Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência, fica mais com aquela função orientativa de conscientização acerca da concorrência, de participação em formulação de políticas públicas, de participação em audiências públicas, de atuação com amicus curiae, é mais essa atuação de conscientização. A gente vai ver cada um desses órgãos agora. Então, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, ele não foi criado agora, ele é criado desde 62, mas ele tinha, inicialmente, a competência de reprimir apenas as condutas, né, que traziam abuso do poder econômico. E, com o tempo, o CAD ele foi ganhando importância, ele foi transformando, teve uma lei de defesa da concorrência de 94, que tornou o CAD uma autarquia especial, ampliou as competências também para o controle de estruturas, que é esse controle de concentração de empresas, como a gente vai ver. E as atribuições do CAD atualmente estão na Lei de Defesa da Concorrência atual, que é a Lei 12.529 de 2011. Então, o CAD é uma autarquia federal. E ele é composto pelo Tribunal Administrativo, pela Superintendência Geral e pelo Departamento de Estudos Econômicos. Aqui, para fazer um resumo, antes de adentrar em cada um propriamente dito, o Tribunal Administrativo é responsável mais pelo julgamento, a Superintendência Geral é mais responsável pela condução dos processos, e o Departamento de Estudos Econômicos é mais responsável pela realização de estudos técnicos mesmo, para até embasar a atuação dos outros órgãos. Então, o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, o TAD, ele era o antigo plenário do CAD, né? Ele é um órgão, como eu disse, julgador do CAD. E ele é composto por 7 membros, sendo um presidente e 6 conselheiros, que são nomeados pelo presidente da República. E aí, para ser conselheiro do CAD, precisa ser maior de 30 anos, ser especialista em direito ou economia, e ter reputação ilibada. E aí o mandato no TAD, né, o mandato como conselheiro, é de 4 anos. O mandato atual é de 4 anos. E aí a competência do TAD, como eu falei, ele vai julgar os processos administrativos na aprovação de concentrações econômicas e na análise de comportamentos de potencialmente ilícitos. Outro órgão, né, do CAD é a Superintendência Geral, que ela tem uma tarefa principal de conduzir procedimentos, conduzir os processos sancionadores, os inquéritos, porque no CAD, né, tem toda uma atuação
procedimental, como a gente viu, assim como tem o Tribunal de Contas, né, essa atuação, o processo chega e tem todo um procedimento que é seguido, ele precisa ser instruído, com provas, pareceres, etc. Então, a Superintendência Geral, ela faz essa condução dos procedimentos para que possa haver o julgamento pelo TAD, pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. E tem outro órgão que é extremamente relevante no âmbito do CAD, que é o Departamento de Estudos Econômicos, porque ele vai preparar esses estudos que vão embasar as decisões. Os estudos, eles não vinculam as decisões, mas eles são relevantes, né? A gente, como eu falei, as decisões, elas têm que ver várias nuances, então tem que analisar os impactos de uma fusão, por exemplo, entre empresas, na concorrência, qual o mercado que vai ser atingido, quais são as consequências positivas, negativas. Então, é necessário mesmo a realização de estudos técnicos em cada caso. E para isso existe esse Departamento de Estudos Econômicos. Ele é chefiado por um economista-chefe, escolhido em comum de acordo pela SG, né, pela Secretaria-Geral e pelo presidente do TAD. Então, aqui, novamente, para vocês terem uma noção da estrutura, a gente viu agora a estrutura do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, mas existe também, no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, um órgão que atua, que é a CEPRAC, a Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência, que ela é um órgão do Ministério da Economia, mas ela faz parte desse Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E ela vai atuar naquela terceira tipo de atuação no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência que eu falei com vocês, que é essa promoção da concorrência perante a sociedade. Então, vai elaborar estudos para basear em políticas públicas, vão avaliar propostas que tramitam no Congresso e participar, por exemplo, como amicus curiae em processos administrativos. Então, esses são os órgãos que atuam no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E aí, qual que é a atuação? A gente viu que tem 3 tipos de atuação: controle de estruturas, controle de condutas e essa atuação de promoção da concorrência que cabe a CEPRAC. Nós vamos estudar agora como que funciona e o que significa exatamente esse controle de estruturas e esse controle de condutas no âmbito do CAD. Então, vamos lá para o controle de estruturas. O controle de estruturas, ele vai avaliar a concentração de empresas, que é a união econômica de um ou mais agentes do mercado que antes atuavam de maneira independente. A concentração, ela pode ser horizontal, que é quando agentes do mesmo nível do mercado, eles decidem se unir, que é exemplo, por exemplo, de 3 padarias que vão resolver se unir. É uma concentração horizontal. Existe a concentração vertical, que são agentes em planos distintos, mas que são da mesma cadeia produtiva. Então, uma união, por exemplo, entre uma padaria e uma empresa de trigo. Então, seria essa ideia de agentes distintos na mesma cadeia produtiva, uma loja e uma fábrica de roupas, né? Seria uma concentração vertical. E também existe uma concentração de conglomerado, que são agentes de mercados totalmente distintos que decidem se unir, como, por exemplo, a união de uma farmácia com uma padaria. E mesmo que, a princípio, a gente acredite que essa união ela não vai impactar no mercado, é preciso que seja feito um estudo, sim, uma análise de impacto dessa união de conglomerado. Então, todos esses tipos de concentração, quando realizados com empresas no âmbito de grandes empresas, elas são analisadas pelo CAD. E aí a Lei 90, da Lei de Defesa da Concorrência, o artigo 90, ele vai tratar do que são atos de concentração para fins de análise do CAD. Então, quando 2 ou mais empresas se fundem, quando uma empresa adquire ou compra ações, títulos ou valores imobiliários, quando uma empresa incorpora outra empresa, e quando 2 ou mais empresas celebram contrato associativo ou consórcio. E aqui, a lei exclui, para efeitos de concentração, quando há consórcios para licitação.
pública, no âmbito das licitações públicas. Então, às vezes, no âmbito de licitações, algumas empresas decidem se unir para participar de uma licitação, por exemplo, em consórcio. E aí, aqui, a lei exclui, no caso de ato de concentração, essa participação em consórcio. É como se fosse uma análise apenas de uniões que são definitivas, né? E nem todas as concentrações, é importante a gente verificar que elas dependem de autorização do CAD. Não é qualquer concentração. Então, uma padaria decide reunir com outra padaria ali da esquina. Isso vai ser analisado pelo CAD? Se forem pequenos comércios, não vai ser analisado, porque como a gente viu, o que vale para o CAD, o que impacta a atuação do CAD é quando afeta a concorrência como um todo, né? Quando afeta o mercado. Então, tem que ser concentrações expressivas. E aí, o artigo 88 da Lei de Defesa da Concorrência, ela traz como requisitos para análise do CAD as operações ou atos de concentração econômica que cumulativamente tenham pelo menos um grupo envolvido na operação com faturamento bruto anual equivalente ou superior a 400 milhões de reais e outro grupo com faturamento de pelo menos 30 milhões de reais. Então, a gente está vendo aí que são grandes empresas, de fato, que a união, que essa concentração é analisada pelo CAD. E, de fato, pessoal, se a gente for pensar, também não teria como, do ponto de vista fático mesmo, né, do ponto de vista operacional, que qualquer operação de fusão de empresas fosse analisada pelo CAD, né? Seria impossível isso. Então, aqui realmente é uma análise de grandes fusões, de grandes incorporações, de grandes acordos entre grandes empresas que vão impactar, de fato, a economia. E aí, por que os agentes se unem? Quais que são as vantagens? Por que é bom para os agentes, né, eles realizarem essas fusões, essas concentrações? Porque aumenta a capacidade de investimento, aumenta o seu potencial de inovação, de viabilizar grandes projetos, gera uma economia de escala, porque quando a gente sabe que produz em grande escala, reduz os preços, né? E também a própria criação de empresas que tenham capacidade de competir no mercado global, que às vezes uma empresa sozinha não consegue atuar no mercado global, mas em conjunto com outras empresas, elas têm força suficiente para atuar no exterior. Por outro lado, essas concentrações, elas também ocasionam desvantagens, e essas desvantagens que vão justificar a atuação do Estado nesses casos de concentração econômica, porque ela vai reduzir o número de competidores no mercado, e a gente viu que o número de competidores reduzidos aumenta os custos dos produtos e serviços, geram monopólios, oligopólios. Monopólios é quando um só presta o serviço ou produz o produto, né, ou o produto, e oligopólios é quando são poucos. Geração também de monopsônios ou oligopsônios. Aqui é quando é uma empresa só que é consumidora. Né, esse caso de monopsônios ou oligopsônios, poucas empresas que são consumidoras. Concentração do poder de mercado, risco de dominação do mercado, risco de preços abusivos, facilitação de criação de cartéis, ou seja, de que empresas, tendo poucas empresas, fica mais fácil que elas consigam se comunicar e combinar sua atuação de modo a prejudicar o mercado e o consumidor. E aí, na atuação do CAD, sempre que o CAD for atuar, ele vai verificar o que é um mercado relevante. E aí o nome, né, mercado relevante, não é um mercado importante, tudo, na verdade, é um mercado de atuação que envolve aquela concentração. Então, se a gente trata de refrigerantes, é um mercado relevante, né? Se a gente trata, por exemplo, de sucos, ou há uma competição entre um mercado relevante de refrigerantes, os sucos, eles entram nesse mercado, existe essa competição, então o CAD tem que analisar no âmbito dos seus processos qual que é o mercado relevante, qual produto ou serviço que está em competição ali no caso
daquela concentração, por exemplo. E essa avaliação do mercado relevante, ela leva em consideração um período de tempo e o espaço, né? Se aquelas empresas elas atuam em âmbito regional, em âmbito local, em âmbito estadual, em âmbito nacional ou até em âmbito global. Em regra, a análise das concentrações entre as empresas, ela é prévia, com a nova legislação, né? É uma análise prévia, e ela se realiza em, no máximo, 240 dias, a contar do protocolo da petição do emento. Então, tem um prazo para que o CAD analise. As empresas, elas submetem ao CAD esse pedido de autorização para realizar a operação de concentração. É possível que o CAD analise depois de que a concentração tenha sido realizada? É possível em alguns casos. Quando tem uma aprovação liminar da concentração pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, quando existe uma aprovação por solicitação. O que é isso? Às vezes, a lei permite que o CAD, em alguns casos, que não seria obrigatório submeter autorização, depois de efetuada a concentração, que o CAD chame para si a atuação. Então, que ele submeta esses agentes, que inicialmente não deveriam se submeter, a uma análise dessa cisão, dessa fusão, quer dizer. E também é possível que o CAD realize essa análise posterior nos casos que as empresas, elas realizem essa concentração sem autorização. Então, elas estão infringindo uma disposição legal, e aí tem aplicação de uma penalidade que é bem alta, pode ser de 60 mil a 60 milhões de reais, faltou um zero aqui. Então, o que é importante saber aqui é que, em regra, a análise do CAD ela é prévia, ou seja, antes de realizar a sua concentração, as empresas elas têm que se submeter ao CAD, têm que levar o caso para o CAD e esperar o prazo previsto. E se realizar essa concentração quando deveria se submeter, tem uma multa bem alta aí, prevista pela legislação no artigo 88, parágrafo 3º. Então, o que o CAD vai analisar? Ele vai vedar os atos de concentração que impliquem eliminação de concorrência ou parte substancial de mercado relevante, que possa criar uma posição dominante de empresas, ou que possa resultar na dominação do mercado relevante de bens ou serviços. Então, o CAD, na sua análise, ele vai verificar essa questão da concentração do poder econômico das empresas, né? Quanto isso vai afetar a concorrência, a livre concorrência do mercado. E a gente vê que a nossa legislação, ela permite que, em alguns casos, mesmo quando a livre concorrência é afetada, em alguns casos a Constituição, a nossa legislação, ela permite que ocorra essa fusão de empresas, por exemplo. Quando aumentar a produtividade ou competitividade, para melhorar a qualidade de um bem ou serviço, propiciar eficiência e desenvolvimento tecnológico, e quando sejam repassados aos consumidores parte relevante desses benefícios decorrentes da concentração. Então, a conclusão que a gente pode ter dessa análise do CAD nas concentrações de mercado é que ela é feita caso a caso, pessoal. Vai ter um estudo bem expressivo referente àquele caso, porque todas as situações, elas trazem benefícios e malefícios, né? Então, o CAD ele vai sopesar esses benefícios e malefícios oriundos das concentrações. Então, por exemplo, às vezes uma concentração, ela vai reduzir o mercado, né, os competidores no mercado, mas ela vai trazer expressivos efeitos de desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Então, o CAD vai poder sopesar esses valores, por isso que é importante esses estudos técnicos aprofundados. Então, essa análise, ela é bem casuística mesmo. É difícil da gente analisar a princípio, superficialmente, um ato de concentração e dizer
se ele é benéfico ou não. Por exemplo, um ato de concentração, ele pode reduzir as empresas no mercado que ofertam um determinado produto, que vai juntar num grupo só, mas vai fortalecer essa atuação da empresa no mercado globalizado, que vai trazer diversos benefícios para o país, por exemplo. Então, tem que sopesar quando ocorrem essas concentrações. O CAD vai analisar cada uma delas pormenorizadamente. E essas decisões sobre as concentrações, elas podem ser, o CAD vai indeferir a autorização, falar que não pode, vai deferir, pode deferir parcialmente, que é, por exemplo, 10 empresas estão querendo se concentrar, e o CAD vai falar, não, 10 não pode, vai poder 4. Então, um deferimento parcial, e um deferimento condicionado também, que é quando impõe restrições e condicionantes. E aí, que no caso desse condicionado, é exatamente que o CAD vai sopesar todos os endereços envolvidos, ele vai concluir pelaquela concentração, que ela é positiva, mas ele vai impor uma série de restrições para a empresa e de condicionantes para que aquela concentração impacte do menor possível, né, a livre concorrência de mercado. Mariana, o melhor exemplo para ilustrar a atividade do CAD é a criação da Ambev. Isso, exatamente. Eu até trouxe um caso da Ambev. Apesar que eu particularmente acho que para o consumidor foi muito prejudicial. Eu até trouxe eu não trouxe o caso de formação da Ambev como exemplo, mas eu trouxe um caso da Ambev daqui a pouco. E é exatamente isso, a gente sempre associa, né, todo mundo, quando pensa na atuação do CAD, a esse caso da Ambev, porque impacta a vida de todo mundo, né, de todos os nossos cervejeiros aí. Afetou, eu acho que o CAD foi omisso. Porque na fusão da Ambev, o que eles fizeram? A Antártica teve que abrir mão da Bavária e foi para a mão da época da Coca-Cola, que hoje eu não sei mais se é Heineken, se é Sol, e olha que eu sou do ramo, eu não sei mais quem é o proprietário. Mistura tudo, né? Misturou tudo. Então, fizeram eles abrirem mão da marca para não ter o percentual muito elevado do mercado, mas isso foi uma oposição muito irrelevante, digamos assim. Assim, tem muita gente que questiona, de fato, essa criação da Ambev, Vantuir. E muito bom você ter lembrado, porque eu não trouxe ela como exemplo, mas fica aí como exemplo para a turma. Eu trouxe como exemplo, um exemplo que o CAD não permitiu a operação, que foi quando a Nestlé tentou comprar a Garoto, lá em 2004. E aí o CAD entendeu que essa concentração ela ia eliminar, que tinha 3 grandes players no mercado de chocolate, se não me engano, o outro seria a Lacta, e aí, com a fusão das duas, ia reduzir essa rivalidade do mercado, que ia afetar expressivamente os custos, ia afetar a concorrência. Então, o CAD, nesse caso, se não me engano, foi o primeiro caso na história do CAD que negou uma aprovação de concentração de empresas. Na época, que foi em 2004, não tinha essa legislação nova que nós estudamos hoje, de 2011, porque pela legislação nova, os controles de concentração, eles têm que ser, a análise do CAD tem que ser antes, né? E antigamente não era assim. Então, o CAD, nesse caso, ele determinou a desconstituição do ato, determinou que se desfizesse esse ato de compra da Nestlé pela Garoto, da Garoto pela Nestlé. Então, fica aí um caso de exemplo, e o caso de exemplo de aprovação foi o caso que o Vantuir citou da fusão das empresas e criação da Ambev, né? Outra atuação do CAD, pessoal, é o controle de condutas. Então, a gente viu que existe um controle de concentração de empresas, de grandes empresas, a gente viu os requisitos, mas o CAD ele também vai atuar no controle de condutas, de como essas empresas que estão atuando no mercado, de como elas estão atuando, se elas estão agindo de forma correta ou se elas estão aí atuando com uma concorrência desleal. Então, por meio desse controle de condutas, o CAD vai atuar por meio de processos repressivos
de infrações contra a ordem econômica, e podem atingir pessoas físicas ou jurídicas, e o artigo 36 da Lei 12.529, ele traz, que é a Lei de Defesa da Concorrência, ele traz o rol exemplificativo das infrações. Então, constitui infração, o artigo 36 ele vai falar, contra a ordem econômica. Limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou livre iniciativa, dominar mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros e exercer de forma abusiva posição dominante. Aí esses conceitos, eles são bem amplos, né? Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de condutas que são vedadas pela nossa legislação e que são objeto de atuação do CAD de infração para aplicar, né, penalidades aos agentes de mercado. Então, um exemplo é a formação de cartel, que é quando as empresas se unem para combinar preços. Então, para combinar a atuação, né? Então, isso vai fazer que elevem os preços dos produtos ofertados por aquelas empresas, porque elas não vão estar num ambiente de livre competição, elas não vão se preocupar em reduzir seus preços em relação aos outros. Eles combinam como que vai ser e cada um vai atuar conforme combinado. Então, essa é o que a gente chama de formação de cartel, que é vedado pelo ordenamento jurídico. Outro exemplo é a venda casada, quando para aquisição de um bem ou produto, o agente condiciona a aquisição de outro bem ou serviço, né? Sistemas seletivos de distribuição, que é quando cria barreiras impostas pelo produtor sem justa causa ao distribuidor. A gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco, no caso que eu vou trazer da Ambev. E também preços predatórios. Eu até dei esse exemplo no início da aula, que é quando os agentes eles abaixam muito o preço de mercado, porque eles têm um capital, né? Têm uma força para isso, e aí eles quebram os pequenos, e aí depois eles voltam colocando o preço que eles quiserem. Então, isso também é vedado pelo nosso sistema de defesa da concorrência. E o que pode acontecer com as empresas que atuam dessa forma? Pode aplicar multa sobre elas, né, multa administrativa, que varia de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa. E também tem outros tipos de sanções, que são sanções secundárias. E aqui é um rol até maior, assim. Então, o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, o TAD, né, que é o órgão julgador do CAD, ele pode determinar a publicação da decisão do jornal, que é ruim para a empresa, né, essa publicidade. Pode proibir de contratar e participar de licitação, inscrição no cadastro de defesa do consumidor, e cancelar incentivo fiscal, não conceder parcelamento tributário, até determinar a cisão da empresa. Então, o CAD aí tem um rol bem amplo de sanções que ele pode aplicar às empresas nesses casos. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, da Ambev, que não é o caso que o Vantuir trouxe, mas é um caso posterior, porque o caso do Vantuir é de controle de estruturas, que é o momento da fusão para a formação da Ambev. No meu caso, é um caso de controle de condutas, que é um controle da atuação da Ambev no mercado depois de formado. Então, foi um caso que a Skin Cariol, na época, não sei se ela ainda existe, ela foi a representante, e ela representou a Ambev perante o CAD em relação a um programa que tinha, não sei se vocês lembram, que é um programa que chama Tô Contigo, que é um programa de fidelidade para os bares, e aí a Ambev, ela dava diversas coisas para os bares, ela dava televisão, mesa e etc. E os bares tinham que vender apenas os produtos da Ambev. Então, a princípio, não teria nada demais, porque era a Ambev distribuindo prêmios, era um programa de fidelidade, então tinha uma pontuação, mas exigia essa exclusividade da venda dos produtos da Ambev. Então, essa exigência de exclusividade que o CAD entendeu como prejudicial para a concorrência. Então, em 2009, o CAD aplicou uma multa, né, que para a época foi a maior multa já aplicada pelo CAD, de 352 milhões de reais para a Ambev,
por condutas prejudiciais à concorrência no mercado de cerveja, e era um valor que correspondia, mesmo assim, é baixo, se a gente for pensar, né, o faturamento de 2%, faturamento bruto da Ambev no ano de 2013, que era o ano anterior à abertura do processo. Então, por meio de pesquisas, né, foi revelado que esse programa Tô Contigo, ele distribuía prêmios para as empresas, para os bares, televisões, mesas, DVDs, tinha toda uma pontuação, e, por outro lado, as empresas tinham que ter essa exclusividade na venda dos produtos da Ambev. Então, isso é extremamente prejudicial para a concorrência, né? A gente vê o consumidor, ele chega num bar, ele não tem opção de escolher qual cerveja ele vai tomar, por exemplo. Então, o CAD entendeu nesse caso que esse programa ele tem potencial de reduzir a concorrência, né? Fechar o mercado e elevar os custos dos produtos. E aí, por isso, aplicou essa multa expressiva para a Ambev de 352 milhões de reais. E aí, pessoal, aqui eu queria falar com vocês, mais encaminhando para o nosso fim da aula, sobre a possibilidade de acordos administrativos no âmbito dos processos no CAD. Essa parte dos acordos administrativos é uma parte muito legal do sistema de defesa da concorrência, porque ela é mais inovadora nessa busca de uma atuação dialógica do Estado, uma atuação consensual, uma atuação que permite essa conversa com o particular e busca um consenso. E a decisão consensual é uma decisão que ela é mais legítima, né? Por quê? Porque quando você participa da decisão, a chance de que o administrado, de que a empresa, né, ela execute é maior. Então, a nossa lei, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele prevê a possibilidade de celebração de 3 tipos de acordos no âmbito dos processos no CAD. O primeiro deles é o acordo em concentrações, que é o ACC, que é naquele primeiro processo que a gente viu, de processos de análise de fusão de empresas, né, no âmbito do controle de estruturas. Então, é um acordo integrativo, que ele vai se acoplar ao processo. E aí, como a gente viu, o CAD, nos processos, ele pode autorizar a concentração com condicionantes ou exigências. E aí, por meio desse acordo, vão ser celebradas quais as exigências e quais condicionantes a empresa tem que cumprir para poder se concentrar. Então, tem aí, no âmbito do controle de estruturas, esse acordo em concentrações. Atualmente, ele é regido pelo regimento interno do CAD, o artigo 124, que fala, então, que esse acordo é destinado a definir condicionantes para aprovação da operação de concentração da empresa, que ele vai ser celebrado desde a notificação até 30 dias da impugnação, vai ser sugerido e analisado pelo TAD, né, sugerido pela SGE e aprovado pelo TAD, que é quem julga. O CAD também pode rejeitar por juízo de conveniência e oportunidade, não é obrigatória a celebração do acordo, não existe direito subjetivo aqui, e impõe-se a publicação pós-assinatura. Então, o relevante da gente pensar nesse acordo aqui de concentrações é que ele é no âmbito do controle de estruturas. E as condicionantes, né, que são várias, né, pode ter a concentração desde que tenha venda de ativos, cisão da sociedade, alienação de controle societário. Então, a própria Lei de Defesa da Concorrência, no artigo 61, vai prever quais são essas condicionantes, o que o CAD pode colocar. Olha, vocês podem se unir, mas vocês vão ter que fazer tal coisa. Então, o que o CAD pode colocar como condicionante para as empresas? Outro acordo, e aqui eu coloquei de propósito, de cor diferente, tá, pessoal? Aqui eu coloquei em azul, tô descendo, pessoal. Aqui eu coloquei em azul, porque esse acordo é no âmbito do controle de estruturas. E agora a gente vai falar de acordos no âmbito do controle de condutas. Então, o CAD, ele pode celebrar o TCC, que é um compromisso de cessação de prática. E aí, esse acordo, ele não é um acordo integrativo, que o processo vai continuar, né, que ele se integra ao processo, ele é um acordo substitutivo. O acusado, a empresa que está sendo analisada pelo CAD de uma conduta anticoncorrencial, ele vai se comprometer a cessar o seu comportamento
ou os efeitos nocivos desse comportamento, e o CAD vai se comprometer a suspender o processo administrativo que está em trâmite. Então, por que esse acordo, esse compromisso de cessação de prática, ele é relevante? Às vezes a gente pensa assim, mas está sendo... A empresa está atuando de forma anticoncorrencial, e você vai celebrar um acordo com ela para suspender o processo. Por que esse acordo é importante? Porque ele vai impedir, naquele momento, a continuidade de uma prática que está sendo ruim para o mercado, né, ou está tendo efeitos nocivos, vai dispensar a necessidade de um julgamento, então diminui, assim, a atuação, né, permite que o próprio tribunal, que o próprio CAD concentre seus esforços, vai aumentar a eficiência, a celeridade e a economicidade, porque vai ser uma decisão mais rápida, uma atuação mais rápida, e como eu disse, em relação a todos os acordos, de um modo geral, ele é mais legítimo, porque ele tem essa participação da empresa. Então, o que vai acontecer nesse TCC aqui? O acusado, ele vai cessar a sua prática, ele vai parar com aquela prática considerada anticoncorrencial naquele momento, e, se for o caso de cartel, vai ter que pagar um valor para o Fundo de Direitos Difusos. Mas, em regra, nos outros casos, é só cessar a prática. E o CAD vai suspender o processo, vai publicar o acordo e vai arquivar o processo depois de cumpridas as obrigações, né? Depois de cumprido tudo que estava previsto no acordo. Aí, se for descumprido, vai prosseguir o processo, vai aplicar as sanções previstas e é possível executar esse acordo judicialmente. É importante a gente salientar aqui que esse acordo, ele não configura confissão de culpa. Não é um acordo decisivo, né, de analisou o processo e se imputa culpa. Não, está lá mais no início do processo, está numa fase ainda de instrução, e a empresa, ela aceita cessar a sua prática, mas ela não está aceitando que ela é culpada nem nada. É só para o processo parar naquele momento, suspender o processo. Então, esse acordo aqui, o compromisso de cessação de prática, ele é um acordo substitutivo do processo. E aí, por fim, a gente vai ver um acordo bem famoso, que também no âmbito do controle de estruturas, que é o acordo de leniência. E esse aqui, o acordo de leniência, no âmbito, né, da lei, a gente já vê que esse acordo, no âmbito da esfera penal, é parecido com a delação premiada. A empresa que está sendo investigada pelo CAD, ela vai entregar provas em troca de redução das suas sanções. Então, aqui a gente vê que no âmbito da lei de concorrência, a gente tem 3 modalidades de leniência. Leniência é exatamente essa redução da sanção por parte do Estado. Oi? Ah, tá, joia. Obrigada. Então, a gente está vendo aqui que no âmbito da lei do acordo de leniência, a gente tem 3 tipos de leniência que tem a ver com o momento. O que é o acordo de leniência? O acusado, o representado, ele vai entregar provas que vão ajudar naquele processo. Só que a gente tem 3 momentos. Tem um momento de uma leniência prévia, que é quando o CAD não tem ciência da irregularidade, e aí o acusado chega para o CAD e fala, olha, aconteceu uma irregularidade aqui, eu estou dentro dela, mas tem outros envolvidos, etc. E aí, nesse caso, ele vai ter imunidade, não vai ser punido. Tem uma leniência que é concomitante no âmbito do desenrolar do processo, algum representado decide apresentar provas, e aí, como nesse caso o CAD já sabia, já estava atuando, vai ter uma redução da multa de 1/3 a 2/3. Aqui ele não vai ficar sem a penalidade, vai ter uma redução da multa. E tem uma leniência plus, assim, que é um caso que é uma leniência o representado, ele está sendo analisado em um processo, e aí ele vai apresentar provas para um novo processo. Então, são provas de fora. Então, isso vai gerar uma penalidade para ele, uma redução de penalidade de 1/3 daquele processo, e para o processo novo, que ele acabou de entregar ao CAD, ele vai ter a imunidade, né? É como se fosse uma leniência prévia. Então, a gente vê esses diversos momentos do acordo de leniência, porque, de fato,
altera, né, se a pessoa colabora em determinado momento. Se você colaborar depois que você já está sendo acusado, é muito mais fácil do que você ter a coragem de chegar lá no CAD e trazer um processo completamente novo. Por isso que os benefícios, eles são diferentes de acordo com cada caso. A legislação, ela permite que só uma pessoa jurídica celebre o acordo de leniência no processo. Então, só uma pessoa jurídica acusada naquele processo vai celebrar o acordo de leniência. E aí se beneficia quem chega primeiro. A ideia dessa previsão é que gere uma corrida para a leniência, né? Que as pessoas, numa situação de insegurança, elas tenham esse impulso de trazer provas para o CAD, de se entregar e de trazer mais provas, né? Para trazer mais elementos de análise para o CAD. Quais são os efeitos, então, desse acordo de leniência? Nós temos efeitos penais, que significa que as pessoas físicas elas vão ter imunização ampla, porque a gente sabe que algumas condutas elas têm previsão também na legislação criminal, e elas têm efeitos administrativos que, como a gente viu, dependem do momento. Tem uma leniência prévia que vai trazer mais benefícios, depois a concomitante são menos benefícios, e a leniência plus são 2 tipos de benefícios, né? Um benefício de 1/3 para o processo em andamento, e mais benefícios no processo que vai se iniciar naquele momento. Já nos outros processos administrativos, o acordo de leniência ele não tem abrangência. Então, do ponto de vista, por exemplo, da lei anticorrupção, a celebração do acordo de leniência junto com o CAD não traz imunidade para a empresa no âmbito da lei anticorrupção. Então, assim que o agente econômico celebrar um acordo de leniência, ele já tem que correr nos outros processos administrativos, nas outras instâncias que se aplicam para resolver a sua situação, porque senão ele pode ser punido em outra instância administrativa. Mas aí, como a gente viu, né, que é importante aqui em cima, a gente vê que no âmbito penal existe uma imunização ampla. Então, é isso, pessoal, a matéria sobre direito concorrencial. Eu desejo para vocês uma boa noite, uma boa semana.